Vamos voltar aqui à aula de sistemas operacionais. Hoje, então, vai ser a aula número 2, onde a gente vai falar de tipos e estruturas de sistemas operacionais. Na aula passada, então, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre os conceitos e o histórico. O histórico, apesar de ser uma coisa chata para a gente estudar, mas é importante, por quê? É importante para a gente saber a origem, né? Por exemplo, no meu caso, eu sei que os meus pais são japoneses. No sistema operacional, vocês vão saber por que os sistemas operacionais são todos baseados em janelas, assim como tem a parte textual, que é na parte do Linux. Isso por quê? Isso é uma questão histórica. Então, veio do MS-DOS e as janelas surgiram com o Macintosh, né, o sistema Apple, e assim ela foi evoluindo e surgiram, então, os sistemas operacionais todos baseados em janelas para facilitar a interação, que é uma das funções do sistema operacional. Tá? Bom, então, na aula passada a gente definiu, a gente comentou agora, né, e a gente vai falar, então, exclusivamente sobre os tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais têm vários tipos, né? Assim como tem um automóvel de vários tipos, um para passeio, outro para carga, um outro para, vamos dizer assim, para uma carga menor, o sistema operacional também ela tem vários tipos. Tá? Assim como o sistema operacional também ela tem as estruturas, né? Como é que ela pode ser estruturada? Assim como, voltando para o carro é movido a álcool, tem uns que são movidos a diesel, o sistema operacional também ela tem o quê? Ela tem diversas estruturas, de forma que essa estrutura, então, vai se dedicar e vai se especializar para a aplicação em que ele é voltado. Lembrando que o sistema operacional, hoje em dia, não é só para computadores, como a gente viu na aula passada. O sistema operacional, ela serve para ambientalizar e também dar o suporte para diversas computações que já estão ocorrendo hoje em dia. A geladeira tem um sistema operacional, que é parte da internet das coisas. O carro autônomo tem um sistema operacional e assim por diante. Então, existem o quê? Existem diversas estruturas de sistemas operacionais que se especializam para a finalidade particular, que seria não só o desktop, mas por essa parafernália de dispositivos e sensores, como a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Bom, então voltando aqui para tipos, são dois assuntos que a gente vai ver hoje, é o tipo e como é que o sistema operacional ela é estruturado. Então, primeiro para tipo. Tipo de sistema operacional. O sistema operacional, ela é o quê? Primeiro, ela é monoprogramado. Monoprogramado a gente já viu na aula passada, né? Seria o quê? Seria apenas um único quê? Um único programa que vai estar incorporada dentro do sistema. O sistema operacional é simples, tá? Uma vez que ele é monoprogramado, só tem um programa, mas a parte gerencial desse sistema, tá? A parte gerencial ela não é sofisticada, uma vez que o sistema operacional ela só vai compartilhar juntamente com um único programa dentro desse sistema de computação. Tá? Um outro tipo de sistema operacional seria o quê? Seria o sistema operacional multiprogramado. Esse sistema operacional multiprogramado multitarefa, ela mantém o quê? Mantém um conjunto de tarefas. Essas tarefas, então, elas vão necessitar o quê? Vão necessitar que elas sejam o quê? Que elas sejam utilizadas pelo sistema operacional. Então, você tem um sistema operacional aqui e a parte gerencial desse sistema, que é a parte gerencial do sistema operacional, ela vai necessitar ser rica, uma vez que existem o quê? Existem N programas, né? N programas que estão sendo manuseados nesse sistema de computação. Então, dois tipos, pessoal. Um monoprogramado, monotarefa, e o segundo multiprogramado, multitarefa. E nesse segundo aí ele é mais sofisticado, uma vez que vários programas são manuseados pelo sistema de computação. Por outro lado, a máquina fica o quê? Ela fica menos ociosa. Hoje em dia, esse sistema multiprogramado é bastante utilizado, por quê? Porque os sistemas operacionais, os sistemas de computação e, por consequência, sistemas operacionais, eles são todos o quê? Eles são todos voltados para um ambiente que a gente chama de multicore. Vocês vejam só, hoje até os smartphones, né, os telefones celulares, eles são o quê? Eles são dotados desse ambiente de multicore. Sendo assim, portanto, ela precisa o quê? Ela tem o suporte
para que possa executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Tá? Bom, então vamos voltar. Aqui a gente falou do sistema monoprogramado, então a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre o sistema monoprogramado. Primeiro, ela caracteriza o processador, né, exclusivamente, o processador e a memória fica exclusivamente dedicado à execução de um único programa. Tá? Os recursos, obviamente, elas são o quê? Elas são mal utilizadas, por quê? Porque apenas um único programa, ela encontra-se o quê? Ela encontra-se em execução. Então, vamos lá. Se o disco, se o programa, ele só encontra em execução sem utilizar o quê? Sem utilizar o disco fica ocioso. Tá? Se um programa ele faz mais acesso ao disco, a CPU ela fica o quê? A CPU aqui ela vai permanecer o quê? Ela vai permanecer ociosa. E assim então, um sistema monoprogramado, ela é um sistema operacional e um sistema de computação que não vai utilizar todos os recursos disponíveis. Tá? Por isso, esses sistemas monoprogramados e monotarefas são sistemas que muitas vezes são utilizados em sensores, esses sistemas embarcados, que têm uma única funcionalidade, e nesse cenário é mais interessante que tenha o quê? Como ele tem uma quantidade pequena de armazenamento e de CPU, esses sistemas que vêm nos relógios, sensores armazenados em carros, sistema de tempo real, nesse cenário, obviamente, o sistema tende a ser um sistema mais monoprogramado. Tá? Bom, qualquer sistema, qualquer programa que se encontre em execução, que a gente chama de processo, ela vai possuir o quê? Ela vai possuir 3 estados. Um estado de execução, um estado de espera e um estado de término. Entretanto, no sistema monoprogramado, a gente só tem três estados dentro do ciclo de execução. Então, tem uma execução que começa, uma execução nova, ela entra no estado de execução. Esse estado de execução é o estado que está manuseando a CPU. Tá? Só que nem sempre ele vai manusear a CPU. Esse próprio programa, o único programa que se encontra aqui no computador, ele pode fazer o quê? Um acesso ao disco. E nesse acesso ao disco, então, ele não vai necessitar da CPU. Nesse cenário, a CPU vai ficar ociosa, o que é ruim para um sistema de computação. Então, por isso, hoje em dia, os sistemas operacionais são mais voltados para o ambiente multiprogramado. Tá? Bom, agora vamos voltar a falar sobre um sistema multiprogramado. A gente falou, nós estamos falando de quê? De tipos de sistemas operacionais. Então, existem 2 tipos de sistemas operacionais, o sistema monoprogramado e o sistema multiprogramado. No sistema monoprogramado, apenas uma única tarefa encontra-se em execução, e no sistema monoprogramado, como a gente citou, a desvantagem seria o quê? A desvantagem é que o sistema monoprogramado, ele utiliza mal os recursos. Mas tem uma vantagem, né? Qual seria a vantagem desse monoprogramado que eu acabei esquecendo de falar? Seria o aspecto de ser simples. O sistema operacional monoprogramado, ele é simples. A execução dele, a implementação de sistema operacional monoprogramado, ele é simples. Porém, os recursos são mal utilizados. Então, hoje em dia, o que rege são o quê? São sistemas operacionais multiprogramáveis ou sistemas que a gente chama de multitarefa. Nesse cenário, existem o quê? Existem vários programas, né? Eu grifo aqui vários programas que se encontram aí, então, em execução. Tá? Essas tarefas são simultâneas ou quase simultâneas. Hoje em dia pode realmente ser simultânea porque existem diversos, um sistema de computação tem vários cores, né, tem vários núcleos de execução, de maneira que cada um desses programas aqui, então, possa ir para um núcleo 1 e assim por diante. Possa ir para o núcleo 1, esse outro possa, então, ir para o núcleo 2 e assim por diante. Tá? Bom, essas tarefas, então, elas, obviamente, elas vão permutar entre a espera e enquanto como a gente fala, enquanto uma roda que seria, essa roda seria CPU, né, enquanto uma está em execução, outra pode estar em espera porque ela está fazendo uma leitura no disco, ou pode estar fazendo uma impressão de um relatório numa impressora. Então, esses programas aqui, elas vão todas permutar e no fim ela vai fazer o quê? Que a gente chama de uma programação
e uma execução concorrente de tarefas. Tá? Então, no cenário geral, esse sistema multitarefa, ela tende o quê? Ela tende a ser mais otimizado. Tá? Bom, aí dentro dessa taxonomia de sistemas multiprogramáveis e multitarefas, a gente possui o quê? A gente possui três tipos, né, de sistemas aqui, né? Os sistemas em lote, o sistema compartilhado e o sistema de tempo real, tá? Que a gente falou rapidamente na aula passada. Então, dentro desse, a gente falou de dois tipos aqui, né, de sistemas operacionais. O sistema operacional, que é o monoprogramado, né, e o sistema operacional multiprogramado. Dentro desse multiprogramado, a gente pode classificar ele em três aspectos aqui, em três tipos de sistemas, né? Subtipos, né? Seria sistemas em batch, sistemas aí de tempo compartilhado, que a gente chama aqui também, a gente falou, não sei se vocês se lembram, de time sharing, né? Então, esse sistema de time sharing aqui seria esse tempo compartilhado, como a gente normalmente fala na computação. O sistema de tempo real, falei na aula passada, seria aquele sistema, tá, que seria o quê? Aquele sistema que teria um tempo crítico para ser executado. Tá? Bom, então vamos voltar aqui, vamos falar aqui, estamos falando desse sistema batch. Então, o primeiro sistema em batch. O sistema em batch eu falei na aula passada, né? São sistemas onde a gente tem um lote de tarefas para executar, e esse lote de tarefas vocês estão vendo aqui, ó, vão em forma de um job. O que é um job? É um trabalho. Então vamos dizer assim, eu tenho um trabalho que seria executar a folha de pagamento de funcionários. Então, para executar a folha de pagamento, eu preciso executar, primeiro, calcular as despesas desse funcionário, despesas que ele teve na lanchonete de uma empresa e que está ali na conta. Eu tenho que calcular quanto de imposto de renda ele vai pagar e tenho que calcular a partir do vencimento e do número de quinquênios. Então, tudo isso faz parte o quê? Tudo isso faz parte de uma tarefa que se encontra o quê? Que se encontra dentro de um job. Tem várias tarefas que são executadas, tá, dentro de um determinado job. Então, o que seria o job? O job seria esse conjunto de tarefas que eu vou especificar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo, né? Parece uma coisa do outro mundo, mas o Makefile, né, que vocês normalmente utilizam no computador Linux, ele é um exemplo de quê? Ele é um exemplo de uma execução em lote. Então, vocês estão vendo aqui, ela tem uma tarefa LaTeX aqui, tem uma tarefa DVI, tem uma tarefa AcroRead. Tá? Assim, eu posso colocar o quê? Posso colocar diversas tarefas, diversos programas nesse sistema em lote. Então, esse sistema em lote aqui seria o quê? Seria a especificação de diversos programas que vão ser executados, como vocês estão vendo aqui, sequencialmente, um atrás do outro. Tá? Isso seria, então, um job e o que a gente chama também um sistema em lote. Então, eu vou submeter um conjunto de tarefas que será executado pela CPU. Tá? É importante citar que esses jobs, eles não têm, né, um sistema operacional de batch, né, ela não tem uma interação direta com o usuário e o job que está em execução. Tá? Então, como é que seria essa interação? Essa interação seria basicamente submeter o job. Submeter seria colocar essa tarefa, esse conjunto de tarefas em execução. No momento em que eu coloco ele em execução, ele vai fazer o processamento, vai gerar o relatório e vai imprimir o relatório na impressora e só vou ver o resultado desse processamento a partir desse relatório que ele gerou. Tá? Bom, então, falando sobre esse exemplo de sistema em batch, agora vamos falar, são três, né? Tínhamos o sistema em batch, a gente está falando de sistema multiusuário. Dentro da taxonomia de sistemas de multitarefa, a gente tem o sistema em batch, o sistema de multiusuário e o sistema de tempo real. Então, vamos falar aqui do sistema interativo. No sistema interativo, o sistema permite o quê? Permite que elas possam, então, interagir, tá? O sistema aqui, ó, vocês estão vendo o computador aqui, um único computador, podendo ser o quê? Podendo fazer a interação com vários o quê? Com vários terminais ou computadores diferentes. Tá? Se vocês forem hoje numa agência do Banco do Brasil, vocês vão ver que a tela, ela tem o quê? Ela tem como se fosse isso aqui, ó.
tá? Essa tela indica o quê? Essa tela indica que ela está sendo executada, está fazendo a consulta num sistema de mainframe, tá? Então, esse sistema de mainframe, ela é acessada através desses terminais e microcomputadores, e os funcionários, os computadores, fazem o quê? Fazem essa interação com o computador mainframe, que seria esse computador que permite o compartilhamento. Então, o que seria esse time sharing, né? Esse time sharing seria essencialmente compartilhamento de tempo por esse computador, tá? Que é um computador de grande porte. Então, esse computador de grande porte permite o quê? Permite que se faça esse compartilhamento. Tá? Bom, falamos sobre os tipos. Os tipos que seriam o quê? Os tipos que seriam os monoprogramados e os multiprogramados. Monoprogramado, um programa de cada vez, mal utilizado, mas ele é simples. Multiprogramado, ele é um sistema bom, porque permite o compartilhamento com vários programas diferentes. Por outro lado, ele é mais sofisticado. É a mesma coisa do carro. O carro, quanto mais sofisticado, ele vai ter recalls. Tá? Por quê? Porque a funcionalidade dele é bem maior do que um Brasília amarelo da música do Mamonas Assassinos. Tá? Então, assim também ocorre com os sistemas operacionais. Quanto mais sofisticado, mais ele vai ter o quê? Ele vai ter um tempo de processamento, vai ser pesado para o próprio sistema. Então, esse balanceamento seria o ponto ótimo de um sistema de computação. Tá? Bom, agora vamos falar rapidamente sobre a estrutura. A estrutura de um sistema operacional, elas são basicamente voltadas em quatro tipos de estruturas. Tá? E as estruturas que eu grifei aqui são as estruturas mais utilizadas e as estruturas mais comentadas, né? Seria a estrutura monolítica e do microkernel. Tá? Bom, vamos para cá para o monolítico. O que seria esse monolítico? É bem simples, pessoal, esse conceito. Monolítico é assim, o sistema operacional é só um bloco inteiro. Não tem módulos fora desse bloco. Então, ela tem uma linha aqui tênue, aqui, ó, bem aqui. Então, aqui seria o que a gente chama de módulo núcleo, né? E aqui seria o módulo do usuário. Então, só tem esses dois módulos aqui. Tá? Então, o módulo núcleo, que seria o sistema operacional, e o módulo do sistema, nível do usuário. No nível do núcleo, que é o nível do sistema operacional, ela vai possuir o quê? Ela vai possuir um único módulo. Essencialmente é isso, pessoal, no sistema monolítico. É só um módulo, um único programa, fácil de gerenciar, porque tudo fica aqui dentro, né? Então, toda a programação fica aqui dentro do próprio sistema operacional, de forma que o tempo de resposta também vai ser menor, porque a interação é tudo dentro do sistema operacional implementado em apenas um único módulo. Tá? Então, essa seria a grande vantagem do sistema monolítico. E por isso que o sistema operacional, tanto o Linux como o sistema operacional, o Unix, né, a grande maioria do Unix, assim como o sistema operacional Windows, macOS, todos eles utilizam essa modalidade, esse tipo de estrutura do sistema operacional. Tem vantagem e desvantagens, tá? Como a gente citou. Tá? Então, monolítico, toda a interação é feita aqui, né? Então, os módulos interagem aqui e ele é compilado aqui, ó, dentro de um grande bloco que seria esse sistema operacional. Então, essencialmente, isso é o sistema monolítico. Tá? Um sistema grande e fácil de gerenciar, uma vez que todos os dispositivos encontram-se aqui dentro. Não posso adicionar nada aqui dentro? Pode, mas aí você teria que adicionar, compilar e adicionar aqui, por exemplo, um drive de uma impressora nova, então ela vai ser o quê? Ela vai ser inserida dentro desse próprio sistema operacional, dentro desse módulo grande do sistema operacional. Tá? Bom, e a estrutura do microkernel? A estrutura do microkernel busca tornar esse núcleo, né, esse grande núcleo aqui, menor possível, né, e permitir o quê? Permitir que a única função, ter um micro, né, um microkernel, seria ter um módulo pequeno de um sistema operacional, onde a principal parte seria o quê? Seria a parte de comunicação. Então, como se fosse assim, ó, notem aqui, eu tenho aqui, então, o microkernel, né?
esse aqui seria um módulo do sistema operacional, o módulo principal do sistema operacional. E os módulos, os restantes dos módulos, tá, que são do próprio sistema operacional, elas ficam onde? Elas ficam no nível do usuário. Tá? Então, esse é o quê? Esse é um outro conceito de sistema, uma outra estrutura, né? O conceito de microkernel acompanha tudo isso de forma o quê? De forma a separar aqui, né? Então, separo a parte principal e as partes de serviço, de entrada e saída, eu coloco isso no nível do usuário. Exemplos, tem o Minix, que é uma implementação do Linux também, e o Symbian. Né? Bom, existe uma outra estrutura que é a estrutura de camadas. Lembrando que a estrutura 1 e 2 são as estruturas mais utilizadas, microkernel e monolítico. Existem as estruturas de camadas aqui, que a ideia seria o quê? Seria criar um sistema operacional modular com as características hierárquicas. O que seria esse modular? Seria dividir o sistema operacional em diversos módulos diferentes, cada uma com uma determinada funcionalidade. Tá? Hierárquico, onde o quê? Onde cada nível de detalhes, né, fica o quê? Depende das funcionalidades do nível abaixo. E para isso eu preciso o quê? Eu preciso de uma interface bem definida, de forma o quê? De forma que cada nível, então, possa conversar com os níveis das camadas inferiores das camadas superiores. Tá? Aí a estrutura de camadas seria... qual seria o exemplo? O exemplo seria o OpenVMS e o Multics, tá? Sistemas operacionais aí de grande porte, onde existe o quê? Onde existem essas diversas estruturas diferentes de sistema operacional. Sendo que a parte mais baixa, a parte principal, o coração do sistema operacional é justamente o quê? É justamente a alocação de processos. Por que seria a alocação de processos? Porque aí reside o quê? Aí reside o próprio sistema operacional. O sistema operacional, ele é o quê? Ele é um conjunto de processos, um conjunto de programas que vão ser inseridas, né? Vão ser colocadas dentro de uma CPU para serem o quê? Para serem executadas. Tá? Existe também a estrutura de máquina virtual, que permite criar uma camada do meio, como eu estou mostrando aqui, né? Então, existe uma camada aqui do meio, e essa camada aqui do meio, ela permite o quê? Ela permite que se faça comunicação com diversos o quê? Com diversos sistemas diferentes. Então, o sistema operacional, ela pode ter vários outros sistemas, de maneira que essas camadas aqui virtuais, então, elas possam conversar, né, com os outros sistemas operacionais que se encontram aqui. Tá? Então, esse é um sistema operacional VM370 e que tinha um sistema operacional CMS. Tá? Bom, essa estrutura de máquina virtual que a gente está falando é um pouco parecida com a estrutura da máquina virtual do Java. Vocês sabem que o Java possui, então, uma máquina virtual. Essa máquina virtual, então, ela faz uma tradução dos bytecodes da aplicação para quem? Para o sistema operacional e que, por sua vez, ela passa para o hardware. Bom, uma vez que ela tem esse nível a mais, ela gera o quê? Ela gera um overhead, que a gente chama. Ela tem uma queda de performance, porque ela tem que passar de um nível para outro até chegar na execução do próprio, da aplicação pelo hardware. Tá? Bom, gente, concluindo então, tá? A aula de hoje, a gente falou sobre tipos e estrutura de sistemas operacionais. Os tipos de sistemas operacionais que a gente mais citou são o tipo monoprogramado e o tipo multitarefa. Né? O monoprogramado e o multitarefa são os dois tipos que a gente comentou e que cada um deles tem o quê? Tem as suas virtudes e os seus defeitos. Tá? E dentro das estruturas a gente falou sobre a estrutura monolítica, a estrutura microkernel, a estrutura de camadas e a estrutura de máquinas virtuais. Tá? Bom, esse conteúdo se encontra no capítulo 1 daqui de Sistemas Operacionais Modernos, tá? E na próxima aula a gente vai ver um assunto muito importante também, que seria a chamada de sistemas e a interrupção
de sistemas são tecnologias que existem então dentro do sistema operacional. Muito obrigado.